Olá pessoal, este é o terceiro vídeo de uma série de 3 em que nós estamos apresentando a técnica de Al-Khwarizmi para resolver equações do segundo grau. 1200 anos atrás foi quando trabalhou esse grande matemático árabe. Naquela época, as equações do segundo grau não tinham aquela representação geral a que vocês estão acostumados. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, porque não havia essa linguagem algébrica. As equações eram apresentadas em forma discursiva, retórica, frases. E a solução também era apresentada como uma sequência de instruções que você deveria obedecer para chegar ao resultado final, ao cálculo da raiz daquela equação ou das raízes. Como também havia a limitação da não existência de números negativos, Al-Khwarizmi classificava os tipos de equações em 6 casos e nós mostramos nos vídeos anteriores a solução do quarto e do sexto caso. Os 3 primeiros são muito simples, não têm maiores dificuldades e nem enriquecem a nossa cultura matemática. Já os 3 últimos são bastante interessantes, principalmente porque Al-Khwarizmi apresentava o fundamento da sua solução através de uma justificativa geométrica. E essas justificativas é que são bastante interessantes, criativas e são a principal motivação para que nós fizéssemos esses vídeos para vocês. Vamos então ver como resolver o quinto caso, que é quadrado mais um número igual a raízes. Na verdade, você poderia ter aqui vários quadrados, ou seja, um coeficiente a diferente de 1. Mas sempre Al-Khwarizmi começa a sua técnica dividindo todos os termos da equação pelo número de quadrados, ou seja, pelo coeficiente a. Assim, você vai começar com a equação sempre com 1 quadrado, ou seja, 1 vezes x ao quadrado, coeficiente a igual a 1, e assim você vai resolver a equação pela técnica de Al-Khwarizmi. Depois, a gente sempre está mostrando para vocês que essa solução acaba caindo naquela técnica de completar o quadrado. Mas, no caso do sexto e do quinto casos da técnica de Al-Khwarizmi, a justificativa geométrica é realmente engenhosa e raramente apresentada nos livros de matemática. Daí porque trouxemos essas técnicas para o conhecimento de vocês. Vamos então à solução do quinto caso. Para a justificativa geométrica da sua técnica, Al-Khwarizmi primeiro representa essa equação com uma figura geométrica. A equação genérica é esta, e este aqui será o exemplo particular que vamos resolver ao final. Mas veja, primeiro, você tem aqui b vezes x. Isso sugere o desenho de um retângulo com lados x e b. E aqui você tem x ao quadrado, seria um quadrado de lado x, e aqui um número constante. Ora, o retângulo deve conter o quadrado e mais um número dado, um valor dado. Então a ideia é que você represente um retângulo, que chamei de AFED, com o comprimento x e o outro comprimento b. Então vamos escrever que AF, este comprimento, é igual a DE, que é igual a B. E, como já está mostrado na figura, AD, que é igual a BC, que é igual a EF, é o x. Veja que está então bem claro, você tem um retângulo, b vezes x, que é igual à soma de um quadrado, área, melhor dizendo, com outra área, que esta aqui tem que ser C, para que esta figura reflita geometricamente a estrutura da equação. Outra conclusão, portanto, é que essa área, S, B, F é C, ou SBC é F, ela tem que valer o C da equação. Isso posto, está representada aqui a condição geométrica dessa figura. Muito bem, vamos desenhar. Vou só passar isso para baixo para não atrapalhar. Sempre na sua construção,
O que Al-Khwarizmi procura é, no final, um quadrado que tenha área conhecida e cujo lado tenha uma relação aritmética simples com a incógnita e os valores conhecidos da equação, o C e o B, ou um dos dois. Para isso, ele sempre começa tomando o ponto médio do segmento que tem o comprimento B, no caso, ponto médio do segmento AF. Então vamos procurar esse ponto médio, que eu vou chamar de G, na sequência dos pontos da nossa construção. Então aqui está, vou desenhá-lo aqui provisoriamente, depois talvez altere a posição pela escrita que nós temos que fazer na figura. E aqui você veja então que G é ponto médio, logo nós vamos ter que AG é igual a FG, que vai ser a metade de B. B sobre 2, porque G é o ponto médio. E aí nós vamos construir o quadrado de lado FG, igual a B sobre 2, a partir deste segmento. Vamos então a essa construção. Eu, portanto, traço aqui uma perpendicular ao lado de comprimento exatamente igual a GF, que é o B sobre 2. Nós vamos chegar aqui então ao ponto H. E para continuar traçando o quadrado, eu prossigo com outra perpendicular de mesmo comprimento. E claro, se o comprimento é B sobre 2, nós vamos tê-lo exatamente na continuação, no prolongamento da linha FE. Aqui nós vamos ter o ponto I e vamos ter aqui o ponto J, que resulta dessa interseção. Aqui temos assim o quadrado GH e F. Vamos trabalhar um pouco as medidas dessa figura para prosseguir a construção. Antes de prosseguir a construção, este comprimento é B sobre 2, este aqui também é B sobre 2, porque G é o ponto médio, e aqui nós temos X. Então essa porção, esse BG, vai ser B sobre 2 menos X. Vamos anotar isso, esse comprimento. Um pouquinho mais embaixo. B sobre 2 menos X, portanto, é este comprimento. Eu vou representar essa medida, B sobre 2 menos X, por um tracinho. É claro que pela construção, por termos aqui paralelas, perpendiculares, isso aqui é um retângulo, este lado tem o mesmo comprimento deste. E vejam que aqui vai acontecer a mesma coisa, porque aqui GJ é X e GH é B sobre 2 por construção, porque trata-se de um quadrado. Essa medida, portanto, também é B sobre 2 menos X, e eu vou representar por essa marquinha unitária. Aqui ocorre o mesmo, já que nós temos paralela, paralela, retângulo, este comprimento é o mesmo que este. Repare ainda que aqui nós temos X, aqui nós temos X. Eu vou chamar esse comprimento, vou representá-lo na figura por dois tracinhos para diferenciar daquele outro. Isso vai ser interessante daqui a pouco na construção que nós vamos fazer. O passo seguinte é um novo quadrado, porque este quadrado que foi construído ainda não atende àquela condição de Al-Khwarizmi. Ele tem lados conhecidos. Nós precisamos de um quadrado cujo lado seja uma relação simples com a incógnita. Ele expresse uma relação simples da incógnita com os valores conhecidos. Esse quadrado vai ser construído a partir daqui, de JH. Então o Al-Khwarizmi diz para construirmos um quadrado com este lado, que é o B sobre 2 menos X. Então eu vou marcá-lo novamente aqui, vai dar até nesse ponto, faço a perpendicular até a interseção com essa linha, e aqui nós vamos ter o ponto, na sequência de pontos aqui, seria K e L. Ou K e L na sequência oposta, não há problema.
E pela construção aqui, de novo, nós temos o mesmo lado, porque foi construído um quadrado com esse lado b sobre 2 menos x. E agora, antes de prosseguir, mais uma relação interessante de lados. Por quê? Aqui nós vimos que é o lado x. E esses dois lados aqui, parece que também são iguais a x. De fato, é muito fácil de você ver isso. Nós temos aqui um quadrado e aqui um quadrado, não é isso? Mesmo lado. Ou melhor, nós temos aqui um quadrado, este lado é igual a este. Este igual a este. Deste lado, quando nós tiramos esse comprimento, obtivemos x. Ora, do mesmo lado do quadrado, mesmo comprimento, quando tiramos o mesmo comprimento, vamos ter x também. Então, este comprimento é exatamente x, é o mesmo de antes. Então, aqui nós vamos ter dois tracinhos para marcar que tem o mesmo comprimento. E aqui, pela construção, como nós temos um retângulo, temos de novo o mesmo comprimento. Ótimo! Agora, estamos prontos para resolver a equação pela justificativa de Al-Khwarizmi. Como vai ser? Da seguinte maneira. Esse quadrado aqui, G, H e F, a área dele, vamos escrever, vai ser composta pela área de três figuras. Este quadrado, que eu vou chamar de 1, para não ficar escrevendo muitas letras, facilitar a representação. Vamos chamar de 1. É este retângulo, que eu vou chamar de 2, este outro retângulo, que eu vou chamar de 3. Ele vai ser composto por essas três figuras. E eu vou chamar de 4 a figura do lado, porque daqui a pouco ela vai entrar na história também. Mas primeiro nós vamos dizer que a área desse quadrado é a soma da área do quadrado 1 com a área do retângulo, que eu chamei de 2, e com a área do outro retângulo, que eu chamei de 3. Sucede que este retângulo tem lados iguais a este aqui. Nós explicamos isso há pouco. Então, a área 2 pode ser substituída pela área 4. E eu, portanto, eu posso escrever que essa mesma soma é igual a, trocando 2 por 4, S1 mais S4 mais S3. Se você revisitar a figura, você vai ver que 3 e 4 combinados são aquele retângulo BCEF. BCEF. Portanto, isso aqui é igual a S1, mas no lugar de S3 e S4 eu vou escrever que é a figura BCEF. Ah, mas a figura BCEF tem área conhecida. É o C da equação. Agora estamos vendo que as coisas se encaminharam muito bem. Ah, mas vale a pena uma pausa aqui. Nosso objetivo é comparar a solução de Al-Khwarizmi com a forma contemporânea de resolver equações do segundo grau desse tipo, o quinto caso na classificação de Al-Khwarizmi. Mas do ponto de vista dele, nessa altura do raciocínio, a solução já estava praticamente pronta. De fato, dessa parte e dessa parte da igualdade, concluímos que a área do quadrado 1 é igual à área de GH e F menos a área de BCEF. Ora, o lado do quadrado GH e F é, por construção, a metade de B, 10 sobre 2, ou seja, 5. Daí, sua área é 25. A área do retângulo BCEF é o número dado na equação, 21. Então, S1 é igual a 25 menos 21, o que dá 4. O lado desse quadrado é a raiz quadrada de 4, 2. Mas isso é a metade de B, 5, menos a raiz. Se 5 menos a raiz é 2, então a raiz é 3. Logo, com isso já estava encontrada uma solução da equação dada com a justificativa geométrica.
Vamos continuar agora com o nosso propósito de comparar o método de Al-Khwarizmi com a forma atual de resolver equações desse tipo. A conclusão dessa solução nossa, desse raciocínio, será: vamos retornar lá ao início. SGHIF será igual a isto. Pegando esse termo, nós vamos poder escrever o quê? Ora, GHIF tem lado B sobre 2. Aqui é B sobre 2 porque G é o ponto médio, de AF, que vale Bzinho, e aqui é B sobre 2 porque isso foi um quadrado construído com este lado. Logo, a área dele é B sobre 2 ao quadrado. E agora, pegando aqui o último membro dessa sequência de igualdades, nós vamos ter que S1 é igual a o quadrado do seu lado, mas o seu lado é B sobre 2 menos x, é esse lado marcado por um tracinho, logo B sobre 2 menos x ao quadrado, mais a área BCF, Czinho. Pronto. Pela reconfiguração resultante da construção que Al-Khwarizmi propôs, nós chegamos a uma igualdade em que você tem um cálculo fácil para conseguir descobrir o valor de x. Antes de nós concluirmos esse cálculo, uma pequena observação. Quando nós fizemos essa construção, havia uma informação implícita, que é a seguinte. Examinando essa igualdade, a gente vai ver que o x não pode ser maior do que o b. Porque se o x fosse maior do que o b, isto aqui daria maior do que bx, e aí nós teríamos que ter um c negativo, que não é possível na formulação de Al-Khwarizmi, que não existem os termos negativos. Logo, o x tinha que ser menor do que o b, e isso foi obedecido na figura. De fato, o x está aqui e o b foi maior. Mas, quando nós fizemos essa figura, acabou que a gente acrescentou, nós introduzimos uma hipótese que não foi explicitada ainda. Lembra, quando eu fiz o ponto médio de AF, esse ponto médio deu a direita de B. Ou seja, B sobre 2 aqui está maior do que x. Nesse desenho, portanto, está implícito que o x está menor do que o b sobre 2. Se acontecesse disso não ser obedecido, por exemplo, o x maior do que b sobre 2, esse g estaria à esquerda do b e a figura teria uma configuração um pouco diferente. Então a gente vê que neste quinto caso que nós estamos resolvendo, existem dois subcasos. O primeiro é este que eu estou tratando aqui, e agora eu estou mostrando para vocês que é um subcaso, para x menor do que b sobre 2, e depois, na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar o caso em que, o subcaso em que x é maior do que b sobre 2, a figura vai ser um pouco diferente. Vamos completar então a solução sabendo agora que nós estamos tratando aqui deste subcaso em que x é menor do que b sobre 2. E de fato, com x menor do que b sobre 2, você tem que esse número é positivo. Ele não poderia ter aqui um número negativo que não faz parte do seu universo conceitual. Isso vai resultar então no seguinte, vamos terminar aqui embaixo. B sobre 2 menos x ao quadrado vai ser igual a b sobre 2 ao quadrado menos c. E aí nós vamos finalizar lembrando que nós não vamos usar o sinal negativo, dizendo que b sobre 2 menos x será a raiz quadrada de b sobre 2 ao quadrado menos c, e finalmente concluindo que o x será igual a b sobre 2 menos essa raiz quadrada.
E aí você vê que, de fato, com essa solução, nós vamos ter aqui um x menor do que b sobre 2, porque vai ser b sobre 2 menos alguma coisa positiva. Na solução contemporânea, aqui nós teríamos mais ou menos, tá? E aqui nós teríamos, então, mais ou menos, e teríamos a solução completa. Vamos resolver essa equação pelo método atual, a equação prática, o exemplo prático. Seria o seguinte: x ao quadrado mais 21 igual a 10x, então nós teremos menos 10x igual a menos 21, reordenando os termos. Depois a gente reescreve como x ao quadrado menos 2x vezes 5, dividindo 10 por 2. E aí nós vemos que essa expressão terá uma estrutura semelhante à do quadrado da diferença de dois termos, que está aqui representada, desde que o a seja igual a x e o b seja igual a 5. Nós teremos a ao quadrado menos 2ab, aí a gente completa o quadrado, acrescentando aqui 5 ao quadrado, que é o b ao quadrado. Aqui repete o menos 21 e acrescenta o mesmo número para você não ter o desbalanceamento da igualdade, que é 25. Essa expressão, por causa dessa igualdade, é x menos 5 ao quadrado. Aqui vai dar mais 4, e a conclusão é que x menos 5 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. E, finalmente, você conclui que x será igual a mais 2 mais 5 mais 7, ou x é igual a mais 5 menos 2, 3. Duas raízes positivas. Se você utilizar a solução de Al-Khwarizmi, aqui é b igual a 10, aqui é c igual a 21, nós teremos 5 menos a raiz quadrada de 4. 5 menos 2, 3. Então, pela técnica de Al-Khwarizmi, apenas o 3 vai ser solução. Então, a partir daqui, nós teríamos que x é igual a 3. Está faltando, portanto, uma raiz. E é uma raiz positiva. Mas justamente, como eu disse para vocês, é possível a gente encontrar isso também pela técnica de Al-Khwarizmi, refazendo essa construção com x maior do que b sobre 2. Vamos fazer isso daqui a pouquinho. Com essas considerações, eu vou então deixar essa representação aqui, mas vou deixar também a pergunta de onde está o x igual a 7, como encontrá-lo. E é isso que nós vamos ver a seguir. Finalmente, vamos abordar o caso, então, ou subcaso, em que x é maior do que b sobre 2. Nós mostramos no início que é necessário, para que os termos sejam todos positivos, que o x seja menor do que o b. Senão, c teria que ser negativo, o que não é possível nessa situação. Mas nós vimos que essa figura tinha implícita a hipótese de que x era menor do que b sobre 2. Implícita até que nós a explicitamos. E mostramos a necessidade de fazer uma outra construção, agora considerando que x é maior do que b sobre 2. Qual que é a consequência disso? Ora, b, como antes, é o comprimento AF, assim como nós tínhamos construído aqui. Aqui será o comprimento x, portanto, bx equivale a este retângulo, comprimento b, comprimento x. Dentro dele, nós vamos desenhar o quadrado de lado x. Aqui está ABCD, como antes. Nós temos que AD igual a BC é igual a F igual a X e também AB e CD. Podemos até completar aqui. Para maior clareza. O passo seguinte na construção de Al-Khwarizmi é encontrar aquele ponto médio do segmento de comprimento B, no caso AF.
Esse ponto médio vai estar aqui, será chamado, como antes, de G. E aqui nós temos, então, AG igual a B sobre 2, como antes, e FG igual a B sobre 2. Está tudo ok, apenas o desenho é um pouco diferente. Mas as propriedades fundamentais estão obedecidas. Em seguida, Al-Khwarizmi pede para que seja construído o quadrado com o lado B sobre 2, ou seja, com o lado FG. Então você vai tomar essa medida e construir o quadrado correspondente. Então nós traçamos uma perpendicular aqui com o mesmo comprimento. Isso. Aqui nós teremos o ponto H. A nova perpendicular vai ser traçada para que seja construído o quadrado. Aqui nós teremos o ponto I, obedecendo a sequência, e ele vai interceptar aqui no ponto que eu vou chamar de J. Este quadrado, portanto, foi construído agora, corresponde àquele quadrado que foi construído aqui. Aqui ele extrapola o retângulo original, aqui ele fica dentro do retângulo original por causa da condição de que x é maior do que b sobre 2. Este comprimento é importante que nós determinemos, porque ele vai ser usado para posteriores congruências de retângulos. Esse comprimento AB é x e esse pedaço é b sobre 2. Então esse GB, que antes era b sobre 2 menos x, aqui será x menos b sobre 2. E vou representá-lo por um tracinho. Aqui nós teremos o mesmo comprimento repetido. Como este comprimento é x e esse é b sobre 2, aqui nós temos a mesma igualdade. X menos b sobre 2, x menos b sobre 2. É o mesmo comprimento e vai se repetir aqui também. A diferença é que lá era b sobre 2 menos x. E agora, lembra que o passo seguinte era construir o quadrado de lado igual a esse comprimento. Aqui nós vamos também construir o quadrado de lado igual a x menos b sobre 2. Para isso você marca esse mesmo comprimento aqui, seria a letra K, e completa aqui a perpendicular. Letra L. Aqui nós temos um quadrado de lado b sobre 2. Mesmo comprimento aqui. De lado x menos b sobre 2, melhor dizendo. Esse, portanto, já é o quadrado que vai ter uma área conhecida em função do cálculo que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e lado que é função, ou está numa relação aritmética simples com a incógnita. E a área vai poder ser expressa em função dos termos da equação, dos coeficientes conhecidos. Vamos verificar como que vai ser isso, mas primeiro vamos ainda confirmar, vamos comprovar a igualdade desses dois lados com esses dois aqui. Ora, esses dois lados serão iguais, eu vou marcar como dois tracinhos, porque estão num retângulo, são lados opostos. Mas eles correspondem a quê? Ora, este aqui é o lado do quadrado, b sobre 2, e esse aqui é um comprimento x menos b sobre 2. Portanto, este lado é o lado do quadrado menos esse comprimento. Entretanto, aqui nós temos a mesma situação. Esse lado vai ser o lado do quadrado, que é b sobre 2, menos o mesmo comprimento que aparece aqui, já que são todos iguais aqui no quadrado. Então, este lado é exatamente igual a este aqui, tá? É o lado do quadrado menos esse pedaço. Aqui é o lado do mesmo quadrado menos esse pedaço, que são iguais. Então, a gente tem a comprovação de que nós temos aqui esses dois lados iguais a este, e como aqui se trata de um retângulo, também teremos os lados iguais. Logo, esse retângulo e este são congruentes, lados iguais 2 a 2. E aí você vê que o restante do raciocínio permanece o mesmo. Eu vou escrever que
A área desse quadrado, GHIF, vai ser composta por 3 figuras. Vamos numerá-las da mesma maneira que fizemos antes. Este será o número 1, este será o 2, este será o 3 e este será o 4. Não podemos nos esquecer de algo importantíssimo, que é o seguinte, talvez eu não tenha deixado claro antes. Como a estrutura da equação é esta, você vai ver que esta figura, que é o retângulo de lado bx, é igual ao quadrado de lado x, que está aqui, mais essa figura. Como antes, então nós temos aqui x ao quadrado, temos aqui bx, portanto este retângulo BCEF tem o mesmo valor do número c da equação. Nós tínhamos destacado isso aqui, vale a mesma coisa aqui. Isso é fundamental para terminar a solução. X ao quadrado mais c igual a bx. Pronto, agora está fácil. Esse quadrado GHIF é a soma da área 1 com a área 2 e com a área 3. Mas o 2 é congruente ao 4. Então o 2 pode ser trocado pelo 4. 3 e 4 configuram exatamente o retângulo BCEF. E essa área BCEF é o mesmo C. Então agora é só nós reescrevermos isto nos mesmos termos que tínhamos escrito antes. E nova pausa aqui. Neste momento, eu poderia, à maneira de Al-Khwarizmi, resolver o exemplo concreto, ou seja, encontrar a segunda raiz da equação x² mais 21 igual a 10x. E isso de forma similar à mostrada no instante deste vídeo, indicado na tela. Mas deixo para você reconstruir o raciocínio de Al-Khwarizmi e encontrar a segunda raiz, que é 7. Na dúvida, reveja essa parte do vídeo. De volta, então, à nossa proposta inicial. Comparar o método de Al-Khwarizmi com a forma contemporânea de resolver a equação do segundo grau. A área de GHIF é a área de um quadrado de lado b sobre 2 por construção, por isso é b sobre 2 ao quadrado. A área 1 é a área do quadrado de lado x menos b sobre 2. Antes era b sobre 2 menos x, agora é só a gente fazer a simetria. X menos b sobre 2. E vocês veem, portanto, que a estrutura é a mesma de antes, apenas vou trocar aqui por x menos b sobre 2. Então, vamos fazer a inversão. X menos b sobre 2. O mesmo ocorre aqui. E, fazendo os devidos tratamentos algébricos, nós chegamos à conclusão que x é igual a b sobre 2 mais a raiz. Trocou só o sinal aqui. E aí, se você aplicar os valores de b e c, você vai chegar à conclusão que o x é igual a 7. A outra raiz que faltava na solução de Al-Khwarizmi. Logo, essa técnica para resolver o quinto caso tem os comandos para você achar as duas raízes e a justificativa geométrica mostrando quais são esses comandos. Qual que era a solução que Al-Khwarizmi propunha? Era o seguinte, várias instruções. A primeira, tome a metade do número de raízes, ou seja, tome a metade de b. Multiplique esse número por ele mesmo, ou seja, eleve esse número ao quadrado. Subtraia desse resultado o número dado na equação, que corresponde ao nosso c. Do resultado obtido, extraia a raiz quadrada. E aí você tem duas possibilidades para dar as duas raízes. A primeira anterior é subtraia da metade das raízes este número que você obteve. Era aquele sinal menos no caso anterior. E a segunda possibilidade é adicione a esse número obtido na raiz, ao calcular a raiz,
você vai adicioná-lo à metade do número de raízes. Ou seja, num caso você subtrai esse valor da metade das raízes, ou seja, da metade de b, e no outro caso você adiciona esse valor à metade do número de raízes, ou seja, a metade de b, naquela linguagem de alquarismo. Eu falo número de raízes, sempre você vai entender que eu estou dizendo que é o b, que era a linguagem que ele utilizava. E assim a gente completa a técnica de alquarismo para a solução de equações do segundo grau. A gente não usa isso dessa maneira, nós utilizamos o equivalente, que é aquela técnica de completar ao quadrado, que eu mostrei em vários exemplos nos 3 vídeos. Com ela você resolve qualquer equação do segundo grau. Mas o objetivo desses vídeos era você ver o raciocínio que Al-Khwarizmi empregava para resolver essas equações, justificando as soluções geometricamente. Então, o que é que ele fazia? Resumindo, ele propunha uma construção geométrica que refletia a estrutura da equação. Manipulava essa construção, criava em torno dela, mantendo as relações entre os termos e, no final, conseguia uma relação que lhe permitia o cálculo da raiz de uma maneira mais simples. Passava isso, ilustrava isso, mostrava o resultado como uma sequência de instruções que para nós pode ser expressa como uma fórmula. Não era o caso, na época dele não havia esse recurso. As instruções podem ser expressas em termos de fórmula, que é o que nós fazemos hoje, e você vai obter o mesmo resultado que Al-Khwarizmi se você pegar aquela fórmula que nós utilizamos atualmente, que está aí mostrada agora, e aplicar para ela A igual a 1, aplicar nela A igual a 1, o C você vai manter como C mesmo e o B você vai trocar por menos B, porque você teria que colocá-lo no primeiro membro para utilizar os termos A, B e C como são mostrados na expressão geral das equações do segundo grau na nossa linguagem algébrica. Mas aqui fica, com esses 3 vídeos, a nossa homenagem e o nosso reconhecimento ao gênio e à arte deste grande matemático árabe, Al-Khwarizmi, que viveu cerca de 1.200 anos atrás, mas que nos encanta até hoje com a sua forma de abordar esses problemas de equações do segundo grau. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deem o like, compartilham e permaneçam conosco. Continuaremos compartilhando com vocês ideias interessantes da história da matemática, da própria matemática, da física, da astronomia, todos temas que são paixões do canal Ser Ciência. Até o próximo vídeo!